a realidade, ok? Então, aplicando ao Instituto da Licitação, o princípio informa que o administrador só cabe expedir atos fundamentados na lei ou no instrumento convocatório, certo? Que é o que? A lei interna do procedimento da licitação. Instrumento convocatório, por exemplo, pode ser um edital ou uma carta convite. Então, essa pequena margem de discricionariedade que ocorre é exercida especificamente na elaboração do edital ou da carta convite. E essa margem por exemplo, a especificação do material, que é o objeto que a gente chama, a entrega, se é parcelada ou conjunta, se a compra vai ser centralizada ou descentralizada. Então, nesses termos, tem a margem de discricionariedade, ok? Então, portanto, a natureza dos atos praticados ao longo dos procedimentos de licitação é majoritariamente o que? Vinculada, de acordo com a lei, perfeito? Não há do outro, da impessoalidade e da isonomia, ok? São parecidos. Moralidade e probidade administrativa. Os dois, alguns autores vão falar o que aqui, ó, boa parte da doutrina indica que a probidade é um conceito mais amplo do que a moralidade. Então, o guarda-chuva que tem tem a probidade. Aqui dentro da probidade está quem? A moralidade, ok? Então vamos lá. Os princípios da moralidade e da probidade obrigam tanto o licitador, quem compra, como os licitantes, quem vende, a observar pautas de condutas honestas e civilizadas, interditando conluios para afastar disputas, certo? Que significa isso? Afastar conluio para afastar disputa, interditar conluio, perdão, para afastar disputa. Ocorre que às vezes tem um pregão eletrônico e às vezes determinada área de informática, por exemplo, podem as empresas querer fazer conluio para fatiar mercado, ou seja, as licitações que são feitas pelos ministérios X, Y, Z são a empresa A e os ministérios F, G, H são da empresa B. Então, isso pode? Resposta não, isso daí é crime. Então, não pode ter conluios, ok? Então, para evitar conluios, temos aí então tanto a obrigatoriedade pelos licitantes quanto pelos licitadores. Ou seja, tanto pela administração pública, licitador, quanto para os licitantes vendedores, ok? Coloquei um risquei aqui para dizer que não pode, tá? Mas é para evitar isso daí. A semelhança, tá? Vou tirar isso aqui para você não confundir depois quando você estiver estudando. Perfeito. A semelhança da legalidade e da impessoalidade não são princípios específicos do Instituto da Licitação, sendo aplicáveis à administração pública. O que ele está me dizendo aqui? Que são princípios não só específicos da licitação, mas também são aplicável para toda a administração pública, não sendo estanque na administração aí da licitação
não sendo somente princípios específicos da licitação, ok? Princípio da igualdade, ele é muito parecido, como nós já falamos, com o princípio primeiro ali, segundo, impessoalidade. Então, olha só, o princípio da igualdade também não é específico, que guarda assento na Constituição Federal, só que agora não lá no artigo 37, mas no artigo 5º, ok? Que fala que todos são iguais perante a lei, perfeito? Então agora tem o princípio veda a discriminação, a diferenciação ou o favorecimento de licitantes em razões de fatores irrelevantes para o cumprimento do objeto licitado. O que ele está me dizendo aqui? Tem que tomar cuidado com isso. Então, o princípio da igualdade veda a discriminação e diferenciação ou favorecimento de licitantes em razão de fatores irrelevantes. Agora, se for fator relevante, então há possibilidade de ocorrer diferenciação? Sim. Há possibilidade de ocorrer favorecimento de licitante? Resposta sim. Então, tem que tomar cuidado com isso, ok? Quando estiver respondendo em prova, eu tenho que ver aqui que o examinador está me perguntando. Então, não é qualquer... Esse princípio não trata, então, de uma mera igualdade formal. Então, nem todos são realmente iguais entre si, admitindo, então, portanto, algumas formas de distinção entre os licitantes, perfeito? Então, quais são as formas relacionadas aí a propostas que preenchem o requisito de qualificação técnica, jurídica, fiscal, financeira, contido no instrumento convocatório? Vamos colocar aqui alguns exemplos. Antes disso, os exemplos, vamos ao exemplo e aí a gente volta naquele princípio. Então, da igualdade, ela é a regra, mas estabelece alguns parâmetros para a resolução de casos de empate entre os licitantes. Então, aqui, o que é isso aqui abaixo se não for uma discriminação, certo? Olha só, volta, aqui e aqui, for uma veda discriminação. Agora estou discriminando, eu estou diferenciando, estou favorecendo. Aqui quando tiver um caso de empates, ok? Então esses critérios aqui. Então tem que observar o que o examinador está pedindo para você não errar a questão de prova relacionada a esse assunto, ok? Então, se forem produzidos no país, empatou. Duas empresas lá que deram R$10 o valor unitário de um bem, certo? R$10 o valor unitário de um bem. Qual é o critério de desempate? Produzido no país, depois produzidos ou prestados por empresas brasileiras, depois produzido ou prestado por empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, aonde? No país, de tecnologia, e por fim, produzidos e prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência, o tal do PCD agora, para a reabilitada Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação. Então, o que ele está me dizendo aqui, vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil. Nós temos duas empresas aqui, ó, empresa A e temos também a empresa B, ok? Veja o seguinte agora, a empresa A, ela é brasileira, a empresa B, ela é chinesa. As duas estão no Brasil, certo? As duas estão com a sua sede no país, aqui no Brasil, estão participando no país de uma licitação. A brasileira, ela comercializa produtos que vêm de importação. A chinesa, ela produz o produto aqui no país, ok? Só exemplo, tá? Agora, empataram na licitação, vamos verificar aqui quem vai receber a qualificação, quem vai ganhar a licitação, a empresa brasileira ou a empresa chinesa, vou falar chilena, a empresa chinesa. Resposta é quem? Empresa chinesa. Por quê? Olha, produz
o material aqui no país, é o primeiro critério de desempate. Então, produziu no país, ainda que seja empresa estrangeira e a outra seja brasileira, mas que a outra produza os seus produtos fora do país, então quem terá precedência será quem produz os produtos no país, perfeito? Então, toma cuidado com isso. Vamos voltar agora um pouquinho aqui. A lei fixa então critérios que não podem ser usados como forma de distinção entre os licitantes. O que? Naturalidade, quanto à sede e quanto a domicílios, ok? Então, isso aí são coisas que são o que? Impertinentes ou irrelevantes. Se forem impertinentes ou irrelevantes, não pode ser admitida aí cláusulas ou condições que comprometam ou restringam ou frustrem o caráter competitivo. Quer um exemplo? Você não pode colocar na tua licitação um objeto que seja, por exemplo, caneta. Vou comprar uma caneta e aí eu vou colocar na caneta lá que tem um furinho no corpo da caneta ali na parte lateral, que identifica a caneta BIC. Quando eu coloco esse furinho, que obrigatoriamente tem que ter esse furinho, é esse furinho aqui que vai definir se a caneta é boa ou não? Não, esse furinho vai o que? Restringir a competitividade? Resposta sim. Então eu não posso incluir, por exemplo, aí cláusula, condições ou especificação nesse caso aí que restringe o caráter competitivo da licitação, ok? Então eu não posso tolerar isso, e isso não pode acontecer porque é vedado, perfeito? Então esse é um exemplo que eu não posso trazer. Então o que frustrar, o que restringir o caráter competitivo e estabeleça preferências ou distinções em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, que sejam o que? Impertinentes ou irrelevantes, são vedados, ok? Então nós vimos aqui que algumas regras que sim podem trazer distinções, mas quem está trazendo isso aí é a própria lei, perfeito? Então tomem cuidado com relação a isso. Lá no final do artigo 45 da lei 8666, ele vai falar ainda sobre a inserção de novo critério de desempates. Esse aqui, antes disso, esse último critério aqui, o 5, tem que ficar atento porque foi um dos últimos que entraram aí em vigor, não é tão novo assim, mas 2015 o examinador gosta dele, ok? Mas agora eu vou falar lá do artigo 45. No artigo 45 da lei 8666, ele vai falar que no caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto do parágrafo 2º do artigo 3º dessa lei, que é esse daqui que nós vimos agora, que empatou em todos as duas, qual é o critério de desempate? Sorteio em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo, perfeito? Então não posso utilizar outro processo depois quando eles se empatarem em todos esses itens. Então todos esses incisos foram empates em duas ou mais propostas, então vai ocorrer agora o que? Um sorteio, perfeito? E agora tem uma outra situação aqui, ó, no tipo menor preço. Exemplo, pregão eletrônico. No pregão eletrônico, o que rola no pregão eletrônico? Entre os licitantes considerados qualificados, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços, ok? E o critério, agora cortou aqui, mas o critério vai ser o que? Exclusivo. No caso de empate, vai ser exclusivo pelo parágrafo 2º, ou seja, não vai obedecer esses critérios quando for licitação na modalidade de pregão eletrônico. Então seria o caso de sorteio, ok? Pregão eletrônico e também pregão presencial. Mas o que acontece? Difícil no pregão eletrônico ocorrer isso, porque
nós temos uma outra situação, que é o caso que do tipo de menor preço. Tá aí, ó. Mas não é isso que eu quero falar. É esse aqui, ó. A tipo menor preço vai ter um outro critério, que é o que? Lei complementar. No artigo da lei complementar, ela vai trazer uma situação que é o que? Favorecimento de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, nesse caso, vai ocorrer o que? Tem uma licitação, essas empresas, se elas ficarem aí a uma porcentagem, meu povo, um abraço, e a gente vai ver depois mais além do que nós vimos.